Cadê o pessoal que está exercendo conosco hoje a virtude da paciência? Estamos aqui na tentativa da nossa live, os 7 inimigos da maturidade, com algum desafio técnico, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente está aqui em mais uma tentativa, beleza? Estou aguardando o Guilherme, que fez o convite para a live de hoje. A gente tentou lá no perfil dele, não conseguimos. Estamos tentando aqui no meu para ver se a nossa live vai sair, beleza? Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos. Né, Fran? A Fran está exercendo paciência. Fran, Neri, Vinícius, Eliane, Psi, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Esperando o Guilherme chegar. Agora vai, isso aí, Fran. Mãozinha erguida, oração do poder, agora vai. Não é possível, não é possível. Vamos lá. Vamos tentar. Beleza? Vamos lá, adicionei aqui o Guilherme, vamos ver se agora vai. Aí, Guilherme, te vejo agora, hein? Agora sim. Glória a Deus, irmão! Eita, nós, hein, cara? Agora vai. Agora vai, agora vai. Agora você tá me vendo? Tá me ouvindo? É, isso. Agora tá 100%. Então, Que mais uma bom. vez, boa noite. Talvez os seguidores da Carismática vão demorar um pouquinho para chegar aqui, mas que Tá. sejam todos bem-vindos. É uma alegria, mais uma vez dizendo, nós partilharmos sobre esse tema. Confesso que eu fiquei super empolgado quando eu tive acesso às suas postagens, ao seu conteúdo, e é um conteúdo enriquecedor para nós falarmos sobre a santidade e a maturidade que andam juntos e os seus inimigos. Eu queria só partilhar, antes de nós começarmos, que eu coloquei lá na Carismática uma caixinha de perguntas e coloquei quais são os Tá. seus maiores inimigos. Ah, legal, legal. E eu confesso que algumas pessoas ficaram assim, talvez não entenderam quais são os verdadeiros inimigos e colocaram alguns pequenos soldados que podem estar batalhando. Algumas colocaram eu mesmo, outros colocaram a castidade, sendo que a castidade é uma grande virtude, não um inimigo nosso. Outros falaram que é o meu Uhum. casamento, a masturbação, a pornografia, a sexualidade desregrada. Então, eu acredito que essa live vai ser um grande direcionador para todos nós que vamos aprender com você, que fala com tanta propriedade sobre esse assunto. Eu te passo a palavra, peço que você se apresente. Claro, seus Tá. seguidores já te conhecem, mas para aqueles da Carismática que vão acompanhar a nossa live. Tá. Primeiro, obrigado pelo convite e pelo desafio, hein, cara. Que responsa, hein? Não sei se eu vou dar conta de atingir essa responsa toda aí, não. Mas vamos lá, né? Vamos dar o nosso melhor, né? Vamos apertar os nossos pães e pedir que Deus multiplique, para saciar a fome do povo aí. Mas olha só, eu sou o Cadu, sou psicólogo clínico, né? Eu atendo no interior do Vale do Paraíba, eu trabalho numa instituição, atendendo clinicamente, atendo no consultório presencial, com a clínica online aí também. Aluno do querido Ítalo Marcilli, do professor Paulo Pacheco, né? Pegando lá a teoria das 12 camadas, da personalidade, e aplicando ela no consultório. E além disso, fazendo o processo, né? Esse ano, para o pessoal que não conhece, eu criei aqui no Instagram a jornada do amadurecimento. Eu falei, olha, tem uma experiência clínica e sabendo que nem todo mundo tem acesso a psicólogo, né? Eu falei, olha, então vou trazer um pouco daquelas ferramentas práticas deste olhar prático, né? E até interessante já nessa apresentação, o Guilherme, que é assim, olha, maturidade e santidade, às vezes fica na nossa cabeça como uma coisa muito alta, e são coisas que se dão a partir do dia a dia, do ordinário, né? Então, eu tenho essa preocupação clínica com os pacientes. Olha, a partir do dia a dia encontrar caminhos. Eu transformei isso em conteúdo e virou este ano de 2020 a jornada do amadurecimento. A gente teve lá o desafio Vencendo o Deserto, né? Que foi a quaresma toda, né? E estrategicamente, intencionalmente, a gente pegou o tempo do deserto, né? Um tempo litúrgico, e aí trabalhando a dimensão da maturidade. Claro, eu sou psicólogo, não diretor espiritual, mas dentro desse tempo litúrgico, guiando esse processo, né? Enfim, acho que sou casado, minha esposa Arielle está por aqui, né? Acompanhando aí a live. E é uma alegria. Obrigado pelo convite, viu, Guilherme? Obrigado pelo convite. Imagina. Eu que agradeço pela sua disponibilidade de partilhar conosco um pouquinho. Tá, então vamos lá. Eu acho que é interessante, Guilherme, eu estava pensando, e dentro disso que você já falou, a gente começar pela definição de maturidade, tá? Como que eu entendo maturidade, tá? Eu entendo que a maturidade no homem,
ela se revela na capacidade de amar. Resumindo, o itinerário das 12 camadas, o itinerário de amadurecimento, o itinerário do homem, né, do desenvolvimento das faculdades da alma, é um itinerário de amar. O Dr. Viktor Frankl tem um exemplo muito interessante. Ele fala assim, olha, vamos imaginar um avião. Né? Você é de que cidade? Não sei se pode revelar, né, de que cidade tu é. Então, tu pode falar ou não, Guilherme? Não pode? Eu sou de Valadares. Valadares, tá. Minas Gerais, governador Valadares. Tá, obrigado. Se não podia, né, fiz sem entregar. Mas o Guilherme Não, Valadares. já podia. Podia, né? Olha só, vamos imaginar, né, um avião, né, ao invés de você estar lá esperando o ônibus, ao invés de passar o ônibus, vem um avião. Ou seja, né, vamos imaginar um avião, né, passando no lugar do ônibus. Ora, um avião, um Boeing, ele consegue carregar gente e andar parecido com um ônibus, né? É claro, vai cortar umas árvores, vai destruir uns prédios, mas é uma coisa que dá até para imaginar. Um avião consegue andar no chão parecido com um ônibus carregando muita gente. Só que é uma coisa que gera um estranhamento da gente, concorda? Imaginar isso é uma coisa estranha. Por quê? Porque o que é o ápice do avião? Ou seja, o avião revela que é avião quando? Ou seja, ele pode andar igual um ônibus? Pode, mas ele revela que é avião quando voa. É voando que o avião revela o que é. Do mesmo modo, o ser humano, né, e o Viktor Frankl faz essa comparação, o ser humano, ele revela que é verdadeiramente humano quando exerce essa capacidade de amar. E aqui a gente precisa entender o que é o amor. E amor não é sentimento. Amor não é... Nós não estamos falando de emoção. Nós estamos falando de um movimento da alma, que é um movimento de sair de si mesmo. Seja em direção a alguém a amar, seja em direção a um trabalho a realizar, seja em direção a Deus. É um movimento de saída. Ou seja, é realizando essa capacidade de transcendência, como o Viktor Frankl vai apontar, né, que o homem revela o que é. O Viktor Frankl, para quem não conhece, um psiquiatra, né, que passou pelo campo de concentração, e aí ele faz algumas observações, ele fala sobre a questão do sentido da vida, da busca do sentido, né? Até aqui no Instagram já produzi um conteúdo com especialistas sobre. Não sou um especialista em logoterapia, né? Estou estudando, me especializando, conheço, né? A logoterapia, ela é uma das ferramentas que eu mais utilizo no trabalho. Mas o Viktor Frankl tem uma coisa interessante, Guilherme, que é assim, olha, no campo de concentração, ele observa uma realidade do homem. Que assim, olha, o homem é aquele que pode descer a nível de animal ou elevar-se a nível de santo. Ele observa que no campo de concentração tinha gente que vivia pior que animal, que se rebaixava, que vivia como os porcos, com o olhar colado na terra, capaz de atrocidades. E ao mesmo tempo ele via que pessoas no campo de concentração eram capazes de atos de generosidade, atos heróicos, né? Pessoas que passando fome, passando necessidade, eram capazes de pegar o seu único pedaço de pão e compartilhar. Ora, a psicologia dizia que isso era impossível, né? Ou seja, alguém com fome deixar de comer, não, né? E aí ele observa isso. E aí o Viktor Frankl ele aponta para a gente assim, olha, aonde o homem pode chegar? A altura do homem, né? Qual é a dimensão elevada onde o homem pode chegar e qual é a dimensão mais baixa? O homem pode descer a um nível de animal. Ele pode viver e pior do que um animal, né? Porque o animal, ele revela o que é seguindo o seu instinto, concorda? O cachorro revela que é cachorro fazendo cachorrice. E ele sempre faz cachorrice. O cachorro não consegue não fazer cachorrice. Agora o homem não. O homem vive numa condição inferior à sua. O cachorro faz as artes dele, mas ele está sendo cachorro. Está vivendo de acordo com a sua natureza. E aqui é um desafio, porque quando a gente vai pensar a santidade, a gente esqueceu o que é, qual é a natureza humana. Sobretudo, a natureza revelada pelo Cristo. Porque com a encarnação do Verbo, nós tivemos uma revelação do homem para si mesmo. Aqui entra na história, né, da concepção do homem o conceito de pessoa. Nós só podemos falar na existência de pessoa graças ao Verbo que se fez carne e revelou a verdade do próprio homem. Ou seja, relacionando-se com Deus, o homem conhece mais a si mesmo. Né? Então aqui nós temos um teto. E quando a gente fala de maturidade, ou seja, qual é o ápice que a gente pode chegar? Qual é a plenitude? A plenitude é a plenitude de um santo, que se traduz no ápice da maturidade, que é a plenitude de amar.
O que é um homem e uma mulher maduro? Um homem e uma mulher maduro é um homem, né, vetorizado para fora. É um homem, né, que vive uma vida de entrega, de doação. O amor, né, ele não é sentimento, ele é esta entrega. E aí, pra gente, o que tem tudo a ver com santidade. Porque o que na verdade é um santo? Né? A gente olha para o santo e às vezes a gente para em coisas periféricas, como por exemplo as virtudes. Né? Um santo, se você ler a biografia de um santo, de um São Padre Pio, né, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um São Tomás de Aquino, você vê, ó, São Tomás de Aquino no final da vida ele quis queimar tudo. Né? Esses homens eles chegam no final da vida e dizem assim, olha, eu não tenho virtude. Caramba, se esses caras olham para mim e vê que não tem virtude, se eles olham para faz um exame de consciência ao fim de vida e ele vê que ele não tinha toda a virtude, caramba, então o que fez dele um santo? Não é a virtude. Não, porque não é apenas ser bom. E aqui a gente tem uma progressão na escada da maturidade e da santidade que a gente esqueceu. Né? Então, primeiro ponto, maturidade é o movimento de amar. Amadurecer a minha capacidade de amar. Ora, o que faz um santo? É a sua capacidade de amar sobretudo o bom Deus. Né? O que faz um santo é justamente... E aqui é interessante, né? Porque muitas vezes, na busca pela santidade, se fala muito em não pecar. Mas mais importante do que não pecar é amar. Se a pessoa insistir em verdadeiramente amar, viver uma vida de entrega, de serviço, é óbvio que ela não vai pecar. Quer dizer, não vai pecar, vai pecar, vai escorregar, beleza, mas vai acertar o alvo. Pecar, errar o alvo. Né? O que faz acertar? Qual é o ajuste que faz acertar o alvo? Não é o desejo de não errar o alvo. Quando alguém vai mirar, né? Alguém vai praticar, né? Não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ir num stand de tiro. Né? Aqueles de shopping lá que tu vai pegar aquelas arminhas lá e... Olha, o que você faz? Não é que você não fica mirando, eu vou mirar para não errar. Não, você mira para acertar, você quer acertar. Né? Então, o ajuste é o quê? É o movimento de amar. Né? E aí a gente precisa olhar para a nossa vida e se questionar. Né? A gente precisa olhar para a nossa vida e se perguntar assim, olha, eu tenho amado? Ou melhor, o que eu tenho amado? Né? Se maturidade é a escala de amor e se a santidade, e a gente precisa pensar assim, olha, para ser santo, o essencial para ser santo é o momento de amar o bom Deus, que solicita uma relação. Por quê? Porque Deus é pessoa. Eu acho fantástico o Ítalo Marcilli resume bem isso, né? Ou seja, o que é religião? É uma técnica de relacionamento com Deus. Ora, o que amadurece a personalidade? Uma personalidade mais madura. Quando você vai no terapeuta, o que você espera? Que ele tenha uma personalidade mais madura que a tua. Sim. Né? Então, o Viktor Frankl colocou bem isso, né? Ele coloca lá que a terapia é igual a P mais P, né? Ou seja, a personalidade do paciente mais a personalidade do terapeuta. O que amadurece é a relação com uma personalidade mais madura. Ora, Deus é pessoa. E a religião é o quê? Uma técnica de relacionamento com Deus. Então, maturidade e santidade está relacionado. Porque é a minha capacidade de amar, de sair de mim mesmo, que aí, como o avião, que revela o que é quando voa, quando eu amo, eu vou revelar quem eu sou, de fato, né? E é no momento de uma relação com uma personalidade madura, com uma pessoa madura. Ora, Deus é uma pessoa estável, é uma pessoa madura. Quando eu me relaciono com Deus, automaticamente eu vou amadurecer e vou criar um itinerário para a santidade. Ah, mas eu rezo o terço o dia inteiro. Ah, mas eu participo agora grupo online, é de segunda a segunda. Grupo de oração online, né, do fogo, Pentecoste caindo, né, o pessoal é ansioso com o fogo descer em Pentecoste. Beleza, mas olha, se você não amadureceu, você tem que se perguntar se de fato você tem se relacionado com Deus. Porque a gente faz essa pergunta, o que você ama? Ah, Cadu, Guilherme, eu amo Deus. Será mesmo? Será que você está se relacionando com Deus ou consigo mesmo? Ora, né, muitas vezes se busca a vivência do arrepio. A pessoa não vai no grupo de oração porque ama a Deus e lá quer fazer uma experiência com Deus, ou vai para lá para motivada sinceramente para servir as pessoas. Vai para lá sentir um arrepio. Né? Se o pelo do braço direito não oriçar, Deus não agiu. Então o que você está buscando? Você está buscando um movimento sensível. Você está buscando
assim, a graça, a ação da graça pode gerar uma sensibilidade, né? É claro, um olhar da minha esposa para mim pode gerar uma alegria no meu coração. A mais importante que a alegria do meu coração é a minha esposa, né? Mas aí eu estou buscando o quê? A relação com a minha esposa ou a relação comigo mesmo, com aquilo que ela desperta em mim? Muita gente está encalhado, e não sei se você chegou a pegar essa, mas eu fiz uma live, né? A live para os encalhados da paróquia, brincando com os solteirões do grupo de oração, né? O pessoal que está travado aí. Olha, um dos movimentos que impede o pessoal progredir é porque o pessoal só ama a si mesmo. É egoísta, não aprendeu a amar o outro. Porque aí começa a namorar, começa a trilhar o tal do caminho de namoro, né? E aí o que acontece? Não está focado em amar e servir o outro, em se doar. Mas está focado em quê? O que esse outro desperta em mim? Ah, eu não gosto, essa pessoa gera coisas ruins em mim. Então você está preocupado com o que você sente. Então a gente precisa analisar esse itinerário interior, que é essa nossa capacidade de amar, a capacidade de entregar, de se doar, de se servir, né? O caminho, a jornada de amadurecimento e a jornada da santidade passa pela minha capacidade de amar. E tem um itinerário a percorrer. Só que a gente precisa se examinar. Porque, ora, se eu não tenho uma vida madura, então algo está errado aqui nessa minha relação. Eu não estou me relacionando com Deus, estou me relacionando comigo mesmo. Eu estou me relacionando, porque, olha, você pode fazer uma pregação, você pode ir lá no grupo de oração, fazer uma pregação, sou pregador da palavra. Tu pode fazer uma pregação movido puramente por vaidade, por desejo de aparecer, mas você também pode fazer por um serviço reto às almas, de desejo de salvação das almas. Então, o primeiro ponto que eu quero questionar aqui, olha, por que você tem buscado a Deus? Por que você quer amadurecer? Por que você quer ser santo? Sinceramente, você precisa dar uma resposta sincera para você mesmo. E aqui a gente precisa entender algumas coisas da vida humana, né? A vida humana ela tem dois eixos. Ela tem um eixo material. Vamos pensar na cruz. A vida humana é cruz. Nós temos uma dimensão horizontal, que é a dimensão da materialidade, e nós temos uma dimensão vertical, que é a dimensão dos movimentos da alma, né? E aqui eu não estou falando de religião, que é o movimento, né, como o Dr. Victor Frankl fala, da dimensão noológica. O homem só é capaz de religião, de se ligar com Deus, né, porque ela tem essa dimensão transcendente, essa dimensão espiritual. Mas olha, quem não aprendeu a se ordenar no plano horizontal vai ter muita dificuldade no plano vertical. Aí a pessoa está no grupo de oração falando de santidade, mas a pessoa não bota o lixo para fora, a pessoa, o quarto dela é uma bagunça, né? A vida dela é toda bagunçada, desordenada, né? Ela sai dando patada para todo mundo, né? Tem o ministério da ferradura, né? Que é só aquele povo que chega dando patada em todo mundo, né? Olha, assim, se você não está ok, se você não está em ordem, se a tua dimensão mais baixa, porque antes de subir para a dimensão espiritual, é necessário aprender a se ordenar na materialidade. Só que você não pode ficar só preso na materialidade. É um pesar falar isso, Guilherme, mas a gente vê assim, olha, nesse tempo de coronavírus, a gente vê que nós somos um bando de cristão mocorongo. Tudo medroso. Tem gente que fala que coronavírus é fim dos tempos. Eu falo, gente, se isso for fim dos tempos, então tá moleza. Porque quando a gente olha para a história da igreja, né, eu tive a oportunidade de pessoalmente conversar, né, e receber a formação do professor Felipe Aquino, tu vai ver aquela riqueza que ele tem lá no coração e no material que ele produz. Tu olha para a história da igreja, tu vê outros tempos. Você vê o começo ali da cristandade. Cara, coronavírus comparado com a perseguição de Nero, pô, cara, pelo amor de Deus, se isso for o apocalipse, então que vem agora, Senhor, porque tá simples, tá mole. Porque, olha, tá pneumonia até agora, em 2018, pneumonia matou muito mais gente do que o coronavírus. Entenda, eu não tô reduzindo o coronavírus. Eu não tô, assim, tem gente morrendo, tem gente sofrendo, mas o que eu tô dizendo assim, olha, o que é um cristão? O que é um católico? Né? E eu sei que eu estou falando na maioria aqui, a tua página é católico. Né? O que é um católico? Olha, é alguém que deveria se relacionar com Deus e alguém que medita sobre a morte, que busca o cultivo de uma vida no espírito, de uma vida interior, de uma vida elevada. Ora, quem busca uma vida elevada começa a subir o voo. Ou seja, lembra que eu falei da dimensão horizontal? Então, uma vida elevada começa aqui, ó, e sobe para cá. Ou seja, eu sei que eu vou morrer.
eu sei, já meditei sobre isso, né? E eu cultivo uma vida interior. O Dr. Viktor Frankl, né, ele mostra que as pessoas que tinham o cultivo de uma vida interior, elas eram capazes de suportar aquele sofrimento. A pessoa no campo de concentração passava fome. Ela não sabia a hora que ela ia morrer. Se o Dr. Viktor Frankl olhasse, ia dar risada ou ia chorar, né, de ver a situação que nós estamos vivendo hoje. A que ponto humano de fragilidade que nós temos. Olha, o cristão que fica borrando de medo, se borrando nas calças de medo do coronavírus, e me digo mais uma vez, eu não estou dizendo que não tem que se cuidar, não estou fazendo uma apologia, não se cuida, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo assim, um cristão, ele deveria viver uma vida elevada. Ele deveria ter uma vida interior. Quem tem uma vida interior e coloca a sua esperança no alto, não tem problema com a dimensão da materialidade. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, olha, se você está desesperado, o desespero vem por quê? O desespero vem de quem está com o olhar colado na dimensão horizontal. No fundo, você não está buscando Deus, você está buscando, né? Você está buscando a teologia da libertação, né? De algum modo, né? Você está buscando a esperança sua está colada aqui na Terra. Você está esperando o paraíso aqui mesmo. Quem medita sobre a morte, quem vive numa dimensão alta, já entendeu que a esperança não está aqui. O desespero vem da onde? De quando a gente desloca a nossa atenção para a vida interior, para aquele movimento do espírito que independe da condição material e a gente concentra ele na dimensão material. Aí temos a perda da esperança. Então, assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente estava ali rezando, indo na missa e tal, mas a nossa esperança ainda estava aqui mesmo. A gente estava preocupando em ser amado, em ser querido, em receber afeto do outro. Né? A gente está preocupando com o que os outros vão olhar, em ser validado. Então, assim, a gente ainda não amadureceu. Né? E não é só ter fé em Deus, né? A fé ela vai vir de um cultivo. Né? Ou seja, é o cultivo da relação com Deus. Né? Que é um movimento de deslocar o meu olhar, tirar o olhar dessa dimensão. O medo de morrer, esse desespero vem por isso. Ou seja, então, o que isso significa? Sinaliza que o povo não está vivendo uma vida profunda interior. Significa que o povo está desorientado. Está com a esperança concentrada neste eixo material. Então, mas é claro, também não estou menosprezando a dimensão material. Porque fica difícil ter uma vida de ascese, ter uma vida profunda interior, uma vida de serviço, de santidade, de maturidade, se a gente não ordenar a nossa dimensão horizontal. Né? E aí o que acontece? A gente só pode falar então em maturidade e em inimigos da maturidade quando a gente entende que o ser humano é dotado de alma. E aqui eu me posiciono num lugar muito distinto da qual a maior parte dos psicólogos se posiciona. Porque infelizmente a psicologia moderna contempla o homem daqui para baixo. Ou seja, o homem ele tem uma dimensão biológica. Vocês estão me vendo, estão vendo o Guilherme, tem corpo, tem cabelo, tem umas entradas aqui, né? Tem uma dimensão psicológica, chamada São Tomás de Aquino das paixões, né? Os sentimentos, as emoções, mas tem uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual independe das outras. O domínio do espírito, ele é um domínio onde a gente sempre pode se mover. Se você estiver num campo de concentração, você já não tem mais a liberdade de correr para onde você quer. Você está ali condicionado a uma realidade, mas ainda existe em você um movimento do espírito, que é a capacidade, olha, ainda que você não possa mudar essa situação, você pode escolher de que modo, ou seja, a liberdade humana, a escolher de que modo você vai viver. Né? De que modo você vai encarar esse sofrimento. Né? A tua imagem está travando. O pessoal está sinalizando que a tua imagem está travando. Guilherme, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para melhorar. Não, só um minuto. Tá, ok. Beleza. Vamos ver se vai dar uma melhorada agora. Tá. Tô te ouvindo, pelo menos o som tá ok. Pode continuar. Mas faz sentido? Então, o que eu tô mostrando assim, ó, antes de entrar nos inimigos, eu tô mostrando uma coisa que a gente perdeu. Ora, como é que você vai amadurecer na fé e como pessoa se você ainda não entendeu o que é ser pessoa? Porque muitas vezes nós estamos buscando santidade
numa dimensão puramente material. Ou seja, a nossa esperança está presa aqui e ao mesmo tempo a gente está achando que é uma coisa somente emocional. Uma coisa puramente passional. E não. Nós estamos falando de uma relação mais profunda, uma relação das alturas. Né? Ou seja, uma relação, uma dimensão mais elevada do homem. Uma dimensão biológica, psicológica e uma dimensão espiritual. Uma dimensão noológica. Que é esta liberdade. Então aí nós podemos falar de alma humana. Ou seja, nós temos uma alma e uma alma imortal. E esta alma tem faculdades. E conhecer as faculdades humanas é necessário para a gente entender esse itinerário de amadurecimento. Né? O pessoal falando que está dando para ouvir. Essa imagem está travando um pouco, Guilherme. Você está conseguindo me ouvir? Eu consigo com alguns cortes, mas eu acho que o pessoal está ouvindo bem. Tá. Vou seguindo aqui. Alguma coisa que tu me corta, hein? Pode ir. Beleza? Então, assim, olha. Para a gente falar dos inimigos, a gente precisa primeiro entender isso. E se perguntar assim, olha. Ao longo da nossa jornada, algumas vozes aparecem para nos confundir. E a gente precisa saber essas vozes. Ou seja, a gente tem aquelas coisas que puxam a gente para cima, que a gente poderia pensar nas virtudes, e aquelas coisas que puxam a gente para baixo, que são os inimigos da materialidade. Né? Que tem da maturidade e da santidade. Então, por exemplo, quando a gente fala da castidade, né? A castidade ela é uma virtude filha da virtude da temperança. Né? Que é aquela virtude de se conter. Olha, se você não consegue acordar cedo, conter sua vontade de ficar na cama para levantar, né? Se você não consegue controlar sua vontade de comer, como é que você vai se entregar e se doar para alguém? De fato, a castidade, né, não é inimigo da maturidade. O que é inimigo da maturidade é a sua falta de continência, de conter a si mesmo. Porque a castidade, tem até um post aqui no meu Instagram com um texto sobre a castidade, que é justamente esse movimento de entrega, de amor. Né? Eu me possuo e me guardo para me doar. Né? Para me doar. A caridade é um movimento de amor. E ela solicita um treino árduo. O homem casto, a mulher casta, eles são homens que primeiro têm que dominar a si mesmo. É um movimento de se dominar, se possuir. Ou seja, o que significa? Olha, eu tenho aqui embaixo uma parte biológica que se apetece, eu olho, né? Eu olho para aquele varão bonito, né? Eu olho para aquela menina bonita do grupo de oração, sei lá, tu olha e apetece, né? E aí eu posso ter um olhar de objeto e querer possuir, ou eu posso entender que, olha, não é objeto, não é para possuir, é uma beleza para contemplar. Só que isso solicita que eu exerça um domínio alto, de que a minha razão governe os meus sentimentos, os meus afetos e os meus impulsos. Porque o homem é dotado de razão. E aí um homem casto é aquele cuja razão, dominando a si mesmo, escolhe e conduz-se para amar e entregar-se a essa pessoa. É um movimento da alma, é um movimento de amar, que solicita a virtude da temperança, de se conter. Né? Então vamos lá, então vamos entrar nos inimigos. Né? Então vamos entrar nos inimigos. Tá? Quando a gente fala, são 7 inimigos, que são os 7 vícios capitais ou os 7 pecados capitais. Que não necessariamente o pecado, o movimento... Porque o que acontece? Todos nós temos esses 7 vícios, o movimento em nós, por conta da natureza caída. E aí, por ser o público religioso, eu vou entrar mais no aspecto da religião. Tá? Vou trazer o lado antropológico do negócio, mas é assim... Para pecar tem que ter a matéria. Tu vai lá e confessa com o padre e foi perdoado. Tu foi lá, se masturbou, se arrependeu, foi lá e recebeu confissão. Só que acontece. Tá? Antes de você cometer o pecado, tem um movimento dentro de você. E tem uma doença na sua alma. Que se você não combater a doença, essa doença vai ficar aí. Então tu vai lá, cometeu alguma coisa... Tomou um remédio para o sintoma, só que você não combateu a doença. Que a doença é o pecado capital. No caso da masturbação, é filha da luxúria. Ora, você tem um movimento da luxúria em você. Que aparece com uma protopaixão. Ela aparece, ela vem pelos sentidos, aparece como um movimento nas emoções e vai tomando proporções na alma. Se você começa a combater o inimigo, você começa a encontrar caminhos
e você para, né? Você evita. Esse conhecimento é fundamental, por quê? Porque aí você vai entender a tua luta para o pecado. E vou dizer mais, a luta contra o pecado é uma luta ainda muito baixa. Beleza, é pra você entrar no castelo, né? Se tu quer entrar no castelo, tu vai combater os pecados. Mas sim, a grande questão é desenvolver a capacidade de amar. Então, quais são os inimigos? Vou começar pelo primeiro, que é a preguiça. O que é a preguiça? É a lerdeza, a lentidão em fazer o bem que se precisa. E aqui é muito interessante, porque quando a gente pensa em preguiçoso, a gente só pensa naquele cara que olha pro terço e não quer rezar, né? A gente só pensa para aquele cara que não quer ler a Bíblia. A gente tem a preguiça passiva, que é essa mesmo, né? Mas a gente tem também a preguiça ativa, que é aquele que faz um monte de coisa. É aquele cara que, naquele grupo de oração, o cara pregou, conduziu a oração, tocou a música, estava na acolhida e deu os avisos final. Entende? É aquele cara que faz tudo. Né? Ou seja, a preguiça ativa é qual? É aquela pessoa que faz tudo, mas não faz o que devia fazer. Entende? O cara ficou o dia inteiro assistindo a aula do Padre Paulo Ricardo, o cara ficou o dia inteiro assim, o cara tá na renovação, tá na Opus Dei, tá em todos os movimentos da igreja, em todas as pastorais e tal, mas aquela louça que ele prometeu lavar para a mãe dele, ele não lavou. Ele não acordou na hora no dia de hoje. Ele não fez bem o trabalho dele da faculdade. Ou Fugiu seja, do ordinário. fugiu do seu dever. Fugiu do ordinário, fugiu do seu dever. Aqui nós temos uma preguiça ativa. A pessoa que não para descansar. E tem gente que se vangloria, né? Além de preguiçoso, é soberbo, né? É vanglorioso, né? Ah, não, porque, nossa, faz 15 semanas que eu... Agora, coronavírus, todo mundo foi obrigado, né? Mas faz 15 semanas que eu estou em missão e eu não parei em casa. Olha, você se orgulha disso, filho? Tu é um preguiçoso, tu não tem tempo para descansar. Se abusar na tua pregação, você nem está dando Deus, você só está dando de si mesmo. Porque você não para ouvir, você não para repousar. Ora, o movimento de encontro da alma solicita também um processo de saber aquietar as paixões. E aqui nós temos a preguiça. Tá? E a preguiça impede demais de avançar. Por que acontece? Sobretudo quando a gente pensa no movimento, né, carismático. Depois a gente pensa muito no movimento da renovação carismática. Né? Um movimento que, por natureza, atrai muito quarta camada. Que é as pessoas que estão preocupadas em ser validada. E aqui nós temos um inimigo. Eu costumo falar muito da gente vencer o império do gostosinho. O que é o império do gostosinho? É o império do sensível. Eu só sirvo quando eu quero. Eu só faço o que é gostoso. Né? Eu só vou pregar porque eu gosto. Né? Porque eu gosto. Olha, se você não para descansar, se não cumprir seus deveres, você está preso no império do gostosinho. Que é o império da sensibilidade. Nós temos uma faculdade da alma, que é a faculdade do apetite concupiscível. Que é aquele apetite que se direciona às coisas boas. Tem gente que está preso nisso, não desenvolveu outras. Você olha, por exemplo, para a vida de um São Padre Pio. Cara, tem uma vida de sacrifício ali. Além de uma vida mística, mas tem uma vida de entrega, de sacrifício. Ora, né, um preguiçoso vai ter dificuldade de se sacrificar. Né? Ou seja, está preso neste movimento, neste império do sensível. O império do sensível, a gente tem alguns vícios que se agrupam aqui, né? Como a luxúria e a gula, que eu já vou entrar. Então, como é que vence a preguiça, Cadu? A preguiça, ela tem vários movimentos. Ela tem um movimento sensível e ela tem um movimento da alma, que é aquela... A gente poderia pensar naquela assídia, naquela certa tristeza pelas coisas de Deus. Sabe? Você pensa nos mandamentos, dá uma tristeza. Tu pensa em rezar, dá uma tristeza. É um movimento da preguiça. É um movimento, não daquela preguiça sensível nem ativa. Bom, essa preguiça como é que se combate? Trazendo coisas que despertam em você a alegria espiritual, a alegria pelos bens derramados por Deus. Como, por exemplo, ouvir o canto gregoriano. Se você tá nessa, olha, às vezes tu tá... Beleza, pode ser que seja alguma outra coisa, né? Não dá para resumir, mas muitas vezes é uma preguiça manifestada nessa tristeza por buscar as coisas de Deus. Então, bom, canto gregoriano. Canto gregoriano faz bem para um monte de coisa. É a contemplação do belo, pode te ajudar a te tirar da ansiedade, pode te tirar da depressão, mas pode te ajudar. Então o que você faz? Tu acorda pela manhã, toma banho. Olha, você afundou, caiu na vida de pecado, você cometeu 7 vícios capitais, tá ferrado porque não consegue encontrar um padre, tá em desespero. O que você faz? Não consegue nem pegar um terço para rezar. O que você faz? Olha, acorda cedo e coloca o canto gregoriano ali, ouve 5 minutos. Rezar um Pai Nosso pra você tá difícil?
Vai tomar banho, bota o canto gregoriano. Procura lá Santa Idelgarda, ouve as músicas dela, entende? Vai ouvir. Isso aqui vai começar a gerar uma alegria espiritual no teu coração. Tá? Segundo, meditar os salmos. Meditar os salmos todo dia. Tem um processo que eu faço com os pacientes, que é para ajudar quem está muito ansioso, sobretudo nesse tempo de coronavírus. Você vai me avisando do tempo aí, tá? Mas que é um momento, olha, lê o salmo antes de Tudo dormir. bem, nós temos Né? 25 minutos. Tá. Ainda. Tô focando na preguiça porque a maior parte cai aqui, né? Eu vou falar todos, mas vou entrar em alguns que são os que mais pegam, né? Preguiça, tá? Olha, então, além dos salmos, você pode, por exemplo, meditar os salmos antes de dormir. Medita os salmos antes de dormir, né? Por exemplo, você acorda às 6 horas da manhã, você vai ter uma rotina, aí você precisa dormir por volta das 11 horas, então, bom, para estar deitado 11 horas, 10 horas, você começa a se preparar para dormir. Bom, o que você vai fazer? Tu vai ler um salmo, tu vai fazer um exame de consciência, né? Isso te ajuda nesse movimento. A virtude necessária para combater a preguiça é a virtude da diligência, que é cumprir com amor e zelo os seus deveres. Olha, não vem falar para mim de santidade se você não ajuda sua mãe em casa. Não vem falar para mim de santidade se você não ajuda tua esposa a nada, né? Porque a responsabilidade da casa também é tua, não é só dela. Entende? Chegou cansado do trabalho? Não vai ver site do Padre Paulo Ricardo ainda não. Tu vai lá cumprir os teus deveres. Entende? Beleza, tu tem 1 hora do dia para assistir o site do Padre Paulo Ricardo, mas tu vai cumprir os teus deveres, botar o lixo para fora. Ou seja, cumprir com diligência os deveres, acordar na hora. São José Maria Escrivá, ele coloca isso. Olha, você quer ser santo, mas ele fala, antes de ser santo, ser homem, né? Ou seja, aprende a viver a vida humana, né? E aí ele fala de um processo de mortificação. Quando ele vai falar da mortificação no livro O Caminho, São José Maria Escrivá vai falar de acordar na hora, né? Tem um nome que fugiu agora, ele usa, não sei se o pessoal acompanha o José Maria Escrivá, ele tem um termo que ele usa, que é interessantíssimo, mas o termo fugiu agora. Mas é isso, ou seja, dá um pulo da cama, entende? Tem que ter hora para acordar. Você precisa ter uma rotina. Então eu até escrevi aqui, quais são 3 caminhos para você vencer a preguiça? Além daqueles que eu citei, da preguiça mais espiritual. Você precisa ter uma rotina. Precisa ter hora para dormir, hora para acordar. Começa com coisa básica. O movimento de acordar, o movimento de dormir, né? Colocar ali um prazo para você. Tu vai fazer a tua leitura orante da palavra. Beleza, coloca um horário para isso. Mas coloca um horário para poder estudar, coloca um horário para ajudar em casa, coloca um horário para ajudar na família. Outra coisa, coloca um horário para se dedicar a melhorar o teu desempenho no ofício. Tu fala em ser santo, mas assim, você não estuda direito, você não trabalha direito, tá de home office, mas finge que tá trabalhando e tá ali, na verdade, navegando na internet. Então, olha, tem uma rotina. Segundo ponto, né? Ordenar o seu ambiente. Eu atendi uma paciente muito religiosa, e ela falou assim, olha, ela com uma vida de oração profunda e que meditava a morte, a ponto que ela falou assim, olha, antes de dormir eu penso, se eu morrer amanhã, como que vão encontrar a minha vida? Como que vão encontrar o meu quarto? Falou, é isso mesmo, né? Como que vão encontrar o seu quarto? Né? O teu quarto manifesta o teu desejo de santidade e de maturidade? Né? Ou seja, o segundo ponto é ordenar o seu ambiente. Não estou falando de comprar coisa sofisticada, não, estou falando de manter, olha, sair da cama e já arrumar a cama. Coisa básica, varrer, passar pano, tirar pó, arrumar os livros, entende? Coisa básica, manter um ambiente ordenado. E o terceiro ponto é prontidão nos deveres. Senão você vai ser igual às virgens que não tinham óleo, né? Se você não tem prontidão em lavar uma louça, em fazer uma coisa, em atender um paciente, fazer um trabalho, dar uma atenção para a esposa, dar uma atenção para o marido, prontidão nos deveres. Tudo isso daqui relacionado à preguiça. Bom, vamos para o próximo, né? Vou entrar aqui na gula e na luxúria, que são 2 muito próximos, né? A gula e a luxúria, os vícios capitais, eles têm uma hierarquia. São 7 vícios e cada vício gera filhos, né? Que a gente são as suas filhas mortíferas, né? Ou seja, mas se você conhece em geral os 7, você consegue mapear mais ou menos este movimento. E a ideia de conhecer os vícios é conhecer os movimentos da sua alma.
Em geral, todos nós temos esse movimento, mas a gente precisa achar assim, olha, qual é o meu vício, o meu defeito dominante? Aonde eu mais caio? Né? Para você trabalhar com afinco nesse. E quando a gente fala do vício da luxúria e da gula, que são vícios próximos, porque eles são vícios relacionados ao movimento da sensibilidade. O guloso luxuoso, embora na escala dos pecados, por exemplo, o pecado do orgulho, né? Ele é um pecado muito pior do que esses, porque tem uma hierarquia também. Assim como as virtudes, elas têm as virtudes magnas, a máxima de todas as virtudes é qual? Caridade. Né? O máximo de todos, o pai de todos é o orgulho. Né? Bom, mas, ao mesmo tempo, a luxúria e a gula, elas prendem a gente na sensibilidade. A gula é uma busca desordenada por comida, né? E a luxúria, ela é uma busca pelo prazer exagerada, né? Não só no movimento, por exemplo, a gente pensa em luxúria, a gente pensa em fornicação, você pensa em masturbação, né? Mas, por exemplo, é um movimento de só querer fazer o que é gostoso. É um movimento da luxúria. Uma pessoa que é inconstante, a inconstância é filha da luxúria. Né? Porque a inconstância, ou seja, eu não vou acordar cedo hoje de novo para rezar o texto, não, porque estou cansado. Essa é a inconstância, você está preso na sensibilidade. Você não quer fazer aquilo porque não é gostoso. Então é filho da luxúria. Esses dois vícios, eles são mortais, né? e assim, prejudiciais, por quê? Porque eles prendem a gente na materialidade. A pessoa que está presa na gula e na luxúria, ela está presa no horizonte da vida material. Ela não conseguiu, dizendo de outro modo, ela ainda é um homem carnal. Ela ainda não desenvolveu em si o homem espiritual. Está presa nessa dimensão carnal, né? Que são os vícios da sensibilidade. A gula, né? A luxúria, a gente tem diversos modos de trabalhar. Terapeuticamente, né? Para quem só quer ser maduro, quem está aqui na live não quer ser santo, só quer ser maduro, o melhor movimento para trabalhar a luxúria é fazer exercício físico. Por quê? No exercício físico você está aprendendo a suportar incômodo. O que é exercício físico? É uma pequena mortificação. Aguentar um certo sofrimento por um tempo. Tá? É o grande maneira. De um modo espiritual, a grande arma para a luxúria é a fuga. E a oração. Que é recorrer ao bom Deus e pedir ajuda. Deus, me ajuda a vencer isso daqui. Porque os autores espirituais, quando vão falar da luxúria, quando você tenta dialogar com ela, ela acaba te seduzindo. Então a melhor coisa é fugir. Né? Mas os pecados, eles se entrelaçam. São João Clínico, ele vai falar da escada para o céu. Nós temos virtudes que vão subindo, como degraus, que nos levam para o céu. Do mesmo modo oposto, a gente tem os vícios que se amarram numa escada, que nos faz descer e ir para o inferno. Né? Então, geralmente, a pessoa que cai na luxúria, ela também é um guloso. Então, um dos movimentos, para quem quer sair da luxúria, é se concentrar na gula. Dizendo de outro modo, a pessoa está com dificuldade na sexualidade, está tendo uma vida promíscua, está com dificuldade na masturbação, olha, além de rezar e fazer exercício físico para vencer a luxúria, começa também a trabalhar a alimentação. Ter uma alimentação mais regrada, mastigar mais quando você está na mesa, comer com calma, ter uma alimentação mais saudável, ter hora certa para comer, não ficar se expondo, fazer mais jejum para desenvolver o domínio da fome. Se você domina a fome, você domina com mais facilidade as outras paixões. Né? Se você domina a fome, você vai dominar a sua ira, você vai dominar a tristeza. E o exercício de domínio para isso é o jejum. Além de ter uma alimentação mais saudável. Né? É interessante porque a gente fala muito hoje de doenças, né? De doenças como a anorexia, bulimia, mas não se fala mais de gula. Depois do grupo de oração, muitas vezes tem um lanchinho, mas não tem nenhuma pregação falando sobre a gula, que faz muita gente cair. E a gula é porta de entrada para a luxúria. Né? Geralmente a pessoa que tem dificuldade na luxúria ela come demais, ela tem um movimento de ansiedade. Né? Então aqui nós estamos falando de um movimento da alma. E aí nós temos uma outra que é interessante. Né? Você vê o guloso até falando, né, com orgulho do seu vício. Né?
Comi pra caramba hoje, né? Assim, almoço de retiro, né? Que assim, né? O pessoal fica com aquela larica, aquela fome, né? Aí o pessoal, comi pra caramba, né? Você comeu quanto de carne? Eu comi 3, eu comi 6 pedaços, né? Disputando quem comeu mais. Mas existe um vício que quase que, assim, nunca vi ninguém se vangloriando dele, que é a inveja. A inveja aparece como? Né? A inveja, eu até brinquei nos stories para fazer chamada para nossa live, é aquele vício que você tem e você não quer assumir. Né? A inveja, ela é uma tristeza pelo bem do outro. Aí, né, o irmãozinho lá do grupo de oração, assim, nossa, que legal, o Guilherme tá fazendo live, né? Aí vem a chamada da live do Guilherme, parece uma tristezinha no peito. Nossa, né? Aí, puxa, né, Guilherme live, né? Essa tristezinha tem um nome, inveja, né? Os vícios, eles aparecem de diversos modos. Para ele se tornar um pecado, você tem que ter matéria. Né? Você tem que ir lá e cometer o ato. Mas a doença em si, ela tem vários modos. Primeiro, ela aparece como uma impressão no peito. Né? Ela aparece como uma impressão no peito. O primeiro movimento, antes de você sair, né, por exemplo, a fofoca é filha da inveja. Antes de sair falando do Guilherme, não, o Guilherme também, né, também deu sorte, né, mal sabe o quanto que o cara trabalha para produzir, né, uns memes engraçados pra caramba, fazer, brincar, dizer que custa. A gente produz conteúdo, a gente sabe que o negócio leva um tempo, né, tem um suor, né, Guilherme, tem um suor, né, não é sorte, beleza, Deus pode te abençoar, mas se é trabalho, é esforço. Mas antes de você fazer a fofoca e cometer o pecado da fofoca, aquilo tem um movimento chamado de protopaixões. Se você for uma pessoa sincera e souber analisar, você já vai matar o vício no ninho. Preguiça. Tu olha para o sofá e fala, nossa, tu pensa assim, tem que lavar a louça. Aí tu olha para o sofá, aparece algo, você é um movimento, uma certa assim, tristeza pela louça e alegria pelo sofá. É a protopaixão da preguiça. A inveja, aparece uma tristeza. Você ouve falar do bem de alguém e aparece uma certa tristezinha no peito. Ora, depois que aparece, existe um movimento de diálogo, onde você vai dialogar com essa impressão. E aqui é a hora de você não dialogar, ou é a hora de você se dialogar com posição. Então, por exemplo, e do diálogo que você vai ter, vai depender do teu próximo passo, que é o movimento da ação. Então você percebeu a tristeza, você pode ter um movimento assim, olha, você já percebeu que é a inveja, a inveja chegou, inveja radar, antenado, né? Recebi o card no WhatsApp da live do Guilherme e bateu uma tristeza. Você falou, putz, olha só, eu invejoso de novo. Olha, vou rezar pelo Guilherme, né? Para que Deus abençoe o trabalho dele. Olha, vou ver se eu crio vergonha na cara e se aprendo com o Guilherme a ter um esforço de produzir um conteúdo bacana também, né? Olha, ao invés de diminuir o Guilherme, né? Qual que é o caminho para vencer a inveja? É desejar o bem para o outro. Rezar para que Deus abençoe ainda mais. Aprender a se alegrar com o bem do outro e até tentar imitar o outro. Porque geralmente quem inveja é quem não tem. Entende? Então se você deseja produzir conteúdo igual ao Guilherme, então olha pro Guilherme, sei lá, chama ele no WhatsApp, pede ajuda, pede para te ensinar como é que ele faz, como é que ele cria aquelas artes engraçadas. Esse movimento. Mas você pode ter um outro diálogo. Né? Você pode ter um outro diálogo. Né? Eu tô rindo porque vocês vão falando, vocês vão entregando o movimento dos vícios. Né? O meu ouvido de terapeuta, eu escuto quando a pessoa está perguntando se tá vindo dela, se ela está fazendo um movimento de virtude ou de vício. Mas vamos lá, não vou entregar vocês aqui, não vai. Mas é isso mesmo. É por aí. Então, olha só. É porque assim, Adriano, com todo amor, tá? Eu não tenho inveja e nem gosto de pessoas. Ok, tu pode não ter mesmo. Mas olha só, eu não gosto de pessoas invejosas, que é um movimento de implicância. É um movimento que, de algum modo, dentro de você, tem uma parte em você que julga os outros. É sinal que tem algum vício capital seu que você ainda não identificou e não mapeou, porque todos nós temos. E quando eu entendo que eu tenho, eu deixo de julgar o outro, porque não dá para ser juiz. O que é a evangelização? Estou dizendo com todo amor, tá? O que é a evangelização? Não é eu num pedestal trazendo algo para o outro, é eu mendigo. Entende? É assim, eu sou um merda, entende? E esse outro é um merda. Olha, só que acontece, eu e o Guilherme somos dois bosta. Só que a gente pode ser bosta que fica só fazendo a vida dos outros feder, ou dois bosta que resolveu adubar a vida dos outros.
Porque assim, nós temos uma natureza caída e até o final da vida nós vamos ter que lidar com essa realidade nossa caída. E aí quando a gente fala assim, olha, tem que orar mesmo, rezar pelas pessoas invejosas. É o caminho para vencer a própria inveja. Mas para vencer esse movimento de julgar os outros, que é o movimento da soberba, para vencer esse movimento, a gente precisa meditar os nossos próprios defeitos. E por isso que isso aqui é importante, entende? Entende? Eu estou te usando como exemplo, tá? Mas é que assim, é o movimento nosso. Todos nós temos o 7, mas a gente tem algum dos 7 mais forte. E o caminho para amadurecer, então, olha, qual é dos vícios, qual é o ponto que eu caio? Porque não dá para ter todas as virtudes. Porque se você busca ter todas as virtudes, você vai cair. Beleza, tu venceu a luxúria, tu venceu a inveja, tu venceu a preguiça, tu venceu a gula, venceu a ira, mas caiu no orgulho. Olha como eu sou bom. Né? E aí nós temos esse péssimo hábito de sair condenando ou julgando as pessoas. Né? Este movimento de julgar vem muitas vezes... Quem julga? Ih, parece que o Guilherme caiu. Pessoal, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Alguém ainda está por aqui? Conexão do Guilherme caiu. Sim, está saindo. Tá. Daqui a pouco o Guilherme volta. Deve ter caído a conexão dele lá. Mas finalizando esse ponto assim, olha, aqui, olha, qual que é o movimento do orgulho? O que é o orgulho? Né? O orgulho, ele é uma busca desordenada pela perfeição. Entende? E é importante a gente ser sincero, porque, olha, eu já conheci, assim, bons católicos, cristãos assim, maravilhosos, pessoas com uma vida santa, e que depois, né, no movimento da terapia, falam assim, olha, Cadu, olha como eu sou orgulhoso, eu estou buscando uma perfeição exagerada. Perfeito só o Cristo. Entende? Perfeito só o Cristo. E assim, quando a gente medita isso, olha, geralmente eu caio nisso aqui. Esse aqui é o meu gargalo. E aí a gente acha aquela virtude da humildade. Humus, terra, né? A virtude da humildade é o chão. Olha, beleza. E aí dá pra gente uma tranquilidade. E aí a gente passa a não mais... se preocupar com aqueles outros. Ou seja, o invejoso, o luxuoso, o guloso, né? Ele não nos incomoda mais. Só que eu tô falando isso aqui porque isso aqui a gente não para pensar. A gente não ouve mais falar disso daqui. Né? Entende? Então, assim, olha, o que eu tô dizendo? Tá? Eu tô dizendo, olha, quando eu faço, eu tenho raiva do invejoso, eu tenho raiva do avarento, eu tenho raiva... Olha, então eu tenho que me investigar. Porque quando eu medito os meus defeitos, e que eu encontro esse chão, e que eu acesso a humildade, eu percebo que, olha, a minha casa não está construída. Então eu vou ter mais paciência comigo mesmo. Então eu vou ter mais paciência, porque às vezes a gente é um juiz injusto conosco mesmo. Entende? Olha, muitas vezes a tua dificuldade de vencer aquele pecado é porque você está sendo um juiz injusto. Você está se julgando. Você está achando o Senhor da sua vida. Você não deixou Cristo, porque quem vai te julgar, no final das contas, é o Cristo, é Deus. Entende? Olha, quando eu com meus pacientes, eu não estou ali para julgar. É claro que as coisas são o que são. A pessoa tem a virtude que tem a personalidade que tem o vício que tem. Ok, a gente coloca a verdade, mas sim, não é para julgar, é para acolher. E fica mais fácil de acolher, fica mais fácil, olha, às vezes, por que às vezes é difícil de suportar aquele irmão? É difícil suportar aquela esposa? Eu sei, porque eu fui e sou talvez uma pessoa insuportável pra caramba. Coitado de quem me acompanhou desde o começo, entende? É insuportável. O pessoal tem que ter muita paciência. A paciência ela é uma virtude filha da caridade, assim como a fortaleza. Ou seja, a pessoa só é paciente quando ela entendeu que, olha, eu sou um bosta também, eu erro também. Então você que está ouvindo aqui, olha, você que tem tido essa dificuldade, será que você não tem sido... Obrigado, amor. E fica mais fácil, né? De colerar, conviver. Mas olha, a pessoa paciente, né? Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo para vocês? Né? Eu estou dizendo assim, olha, deixa de ser juiz. Muitas vezes você está como um juiz, você está julgando os outros e você está julgando a si mesmo. Entende? Estou dizendo assim, olha, tem gente que às vezes está ouvindo a gente, está com a dificuldade de vencer na masturbação, porque, olha, é tão juiz que não consegue se abrir para a misericórdia de Deus, porque já julgou a sua vida como um derrotado.
já julgou a sua vida, entende? Olha, você não é juiz. Você não é juiz. Eu vou te dizer, Deus não tem, tá? Deus não tá pensando assim. Sinceramente, Deus tá cagando com teus pecados, tá? Não tô falando nenhuma heresia aqui. Teus pecados são teus pecados, tu precisa confessar, ok? Mas olha, Deus não se importa com o seu pecado, Deus se importa com você. E Ele não te julga. É claro, vai ter um juiz, vai ter um juízo, é claro. Mas assim, quando a tua alma se desprender do corpo, a sua alma vai se ver como é. Bora lá. Vamos ver se eu consigo botar o Guilherme aqui de novo. Entende? Isso que eu estou dizendo assim, claro, tem os princípios? Tem, ok. Aí, Guilherme, voltou. De volta, pelo menos nos últimos minutos aqui. Tá, Ó, se você tiver tempo, acho que qualquer coisa a gente abre mais outra, por alguns minutos. Se tiver, não sei se você tem, né? Senão eu vou encerrando. Você tem mais alguns minutos pra gente abrir outro depois? Acontece que a conexão aqui, agora eu tô pelo 4G. Tá. Porque tá bem ruim. Não, vou finalizando, né? Tudo bem. Mas isso que eu tô dizendo assim, olha, a gente precisa matar esse juízo dentro da gente, esse movimento de soberba. Porque olha, como que você vai amadurecer em amar a Deus se você não consegue amar o irmão que está diante da sua frente? Tu quer crescer na religião? Aprende a amar outra pessoa. Primeiro passo, deixa de ser juiz. Deixa de ser juiz. Entende? Começa a amar. Assim, o José Maria Escrivá fala, quando você vê alguém que te incomoda, agradece. Deus te mandou o remédio. Entende? Agradece, Deus te mandou o remédio. A ansiedade, ela é um movimento diferente, né? Os vícios, a gente está falando do movimento da alma, as faculdades da alma, né? Ou seja, a alma precisa progredir na virtude e aí ela erra o alvo e aí a gente tem um vício, né? Quando a gente está falando da ansiedade, o ansiedade ele não é necessariamente um movimento da alma, ele é um movimento psicológico. Mas estes movimentos pode sim conduzir a pessoa a ter ansiedade. E, de fato, alguns movimentos de ansiedade têm relação sim, tá? Agora não lembro quem que perguntou aqui. Enfim, alguém perguntou, já sumiu. Mas olha só, por exemplo, tá? Se você é uma pessoa que está na luxúria, você está presa ali na inconstância. Tá? Então, se você não tem constância nas suas ações, né? Você vai deixar de fazer as coisas vão acumular, isso pode gerar em você um quadro de ansiedade. Uma pessoa extremamente preguiçosa, né? Isso tem um movimento que pode também colaborar para que você tenha ansiedade. Mas a ansiedade não é necessariamente um movimento da alma, tem relação, tá bom? Então, beleza, então vamos lá. Deu uma fugida aqui, mas acho que foi bom, né? Deixa eu voltar aqui para minha colinha. Acho que eu falei, né? Falei da avareza, não falei, tem a avareza, faltou falar da avareza, da ira e da vanglória, né? 1 minuto e 40 restante para mim aqui. Mas vamos lá, né? Rapidinho. Avareza, apego aos bens materiais, né? Ou seja, eu estou apegado aos bens materiais, é aquele desejo de posse. Se combate a avareza desenvolvendo a generosidade, né? A vanglória é viver de pose, fingir que não é. Né? Ou seja, eu fico me vangloriando por eu ter uma camisa bonita. Mas beleza, a glória é de quem fez a camisa, não é tua. É buscar uma glória vã. Um caminho para vencer a vanglória é desenvolver a virtude da fortaleza, fazendo exercício físico, se dedicando aos bens árduos e também dando mais glória a Deus. A oração do glória ao Pai diária ajuda a combater esta. E, por fim, o movimento da ira, né? Que é um descontrole da razão. Né? Algo não acontece como eu queria, a minha razão não governa a minha vontade, eu saio brigando com todo mundo. Aí é um movimento de trabalhar a razão. Guilherme, vou deixar os minutos finais para ti, cara. Temos 30 segundos. Obrigado, cara. 30 segundos, mesmo, eu quero só te agradecer, então, pela disponibilidade. Algumas pessoas pedindo para deixar a live salva, outras para marcar outra live. Vamos pedir ao Senhor que providencie outras oportunidades de nos encontrarmos, tá bom? Vamos sim, vamos fazer. Foi muito bom. Obrigado muito pelo convite, obrigado. Viu? Convido o pessoal que me segue aqui a acompanhar o seu trabalho. Dou muita risada, me divirto muito. E assim, o humor, que bom. ele é uma ferramenta que eleva a alma, que ajuda a dar risada desses nossos fracassos, nossas misérias e apontar um caminho. Obrigado pela paciência. Viu, pessoal? Obrigado por vocês que estiveram aqui.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso, Guilherme, conta comigo, cara. Deus te abençoe na sua jornada. Abraço, fique com Deus. Com Deus.